Parte 1. O eco da Revolução, a expansão dos direitos e a queda das barreiras. Olá, eu sou Daniel, e retomamos nossa jornada pela história dos direitos humanos. Em nosso último encontro, analisamos as primeiras constituições brasileiras. Hoje, vamos aprofundar nossa compreensão sobre os movimentos globais que pavimentaram o caminho para o conceito moderno de cidadania. Após a Revolução Americana, a Revolução Francesa representou um terremoto político e social. Vimos que a monarquia absolutista, com seu poder total, irrestrito e ilimitado, foi derrubada. Em seu lugar, o povo, através de seus representantes, passou a exercer o poder. Mas quem eram esses representantes e quem podia escolhê-los? O direito ao voto ainda era limitado. Apenas homens livres, com mais de 21 anos e que pagassem impostos, eram considerados cidadãos ativos. Embora hoje nos pareça uma restrição severa, para a época foi uma conquista monumental. Pela primeira vez, em uma grande nação europeia, uma parcela do povo conquistava o direito de eleger seus governantes. Essa ideia de soberania popular se espalhou como fogo, servindo de inspiração para inúmeras outras conquistas sociais em todo o mundo. A Revolução também abalou outra estrutura de poder secular, a Igreja Católica. O poder amplo e geral da Igreja foi questionado, e os direitos de grupos historicamente marginalizados começaram a ser reconhecidos. Protestantes e judeus, que até então eram frequentemente vistos com desconfiança e excluídos da vida pública, passaram a ter garantidos alguns de seus direitos mais fundamentais. Foi um passo gigantesco em direção à tolerância e ao pluralismo, um reconhecimento de que a cidadania não poderia mais ser condicionada pela fé. Na próxima parte veremos em detalhe quais foram esses novos direitos e como eles transformaram a vida dessas comunidades, permitindo-lhes pela primeira vez participar plenamente da sociedade. Parte 2. A conquista da dignidade, liberdade religiosa, abolição e os direitos da mulher. Na parte anterior, vimos como a Revolução Francesa redefiniu o poder político e começou a quebrar as barreiras da exclusão. Agora, vamos nos aprofundar nas conquistas sociais que dela decorreram. Para os protestantes, e especialmente para os judeus, que por séculos enfrentaram perseguição, a conquista mais importante foi a liberdade religiosa. Eles finalmente puderam professar sua fé abertamente, sem medo de represálias, puderam dizer eu penso diferente, eu acredito em outra coisa. Mas a liberdade não se restringiu ao templo, ela se estendeu à vida pública. Cargos que antes eram exclusivos para católicos, inclusive no funcionalismo público, foram abertos a todos os cidadãos, independentemente de seu credo. A esfera pública começou lentamente a se separar da esfera religiosa privada. Outra conquista de alcance mundial foi a abolição da escravatura. A França, uma das maiores potências colonizadoras da época, tomou a decisão histórica de abolir a escravidão não apenas em seu território europeu, mas em todas as suas colônias. Como exemplo atual da extensão colonial francesa, basta lembrar que o Brasil hoje faz fronteira com a França, através da Guiana Francesa. A decisão de abolir a escravidão foi fruto de uma nova compreensão, a de que não se pode limitar os direitos de uma pessoa pela cor de sua pele. Foi o reconhecimento de que somos todos membros da mesma espécie humana, todos iguais em dignidade. Esta foi talvez a mais profunda e importante conquista social daquele período. Por fim, as mulheres, embora ainda de forma muito limitada, também começaram a adquirir direitos. Elas passaram a ter o direito de serem proprietárias de imóveis e, algo revolucionário para a época, o direito de se divorciar. Mulheres que sofriam abusos e tratamentos desumanos em seus casamentos, passaram a ter uma via de escape, uma pequena porta para a liberdade. Essas duas grandes revoluções, a americana e a francesa, foram os movimentos que prepararam o terreno para o maior documento de todos, que veremos na próxima parte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Parte 3. A consciência do mundo, a Declaração Universal e a complexidade da guerra. Após analisarmos as revoluções que plantaram as sementes da liberdade, chegamos ao momento em que a humanidade, traumatizada por duas guerras mundiais, tentou criar um pacto para si mesma.
Em 1948, os membros da recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O objetivo era manifestar um repúdio público aos crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra e promover uma gama variada de direitos fundamentais. A declaração buscou consolidar em um único documento as grandes conquistas históricas que vimos anteriormente. No entanto, é preciso fazer uma correção crítica ao que a história oficial muitas vezes nos conta. É comum lermos que a declaração foi uma resposta aos crimes cometidos pelas nações derrotadas na guerra, como a Alemanha nazista. E, de fato, os horrores do Holocausto foram um catalisador. Mas a verdade, infelizmente, é que não foram somente as nações derrotadas que cometeram absurdos contra os direitos humanos. As nações vencedoras também o fizeram. E o exemplo mais doloroso disso que me causa arrepios até hoje, foi o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão pelos Estados Unidos. Lembro-me de um documentário que assisti durante meu doutorado, que mostrava a frieza do planejamento. A guerra naquele momento já estava praticamente acabada. O Japão estava à beira da rendição. Não havia necessidade militar para um ato de tamanha destruição. E o pior, os alvos escolhidos, Hiroshima e Nagasaki, eram cidades com grande atividade social, repletas de escolas, hospitais e creches. O plano era lançar as bombas no centro das cidades para maximizar a destruição e demonstrar o poderio bélico americano. Foi apenas graças a uma mudança no vento, que deslocou as bombas levemente, que o efeito demoníaco não foi ainda maior. Este ato de jogar uma bomba em um país já derrotado, visando áreas civis cheias de crianças e enfermos, foi uma afronta terrível contra a humanidade. Esta complexa e dolorosa verdade nos ajuda a entender a urgência e a importância da Declaração Universal, que veremos em mais detalhe na próxima parte. Parte 4. A natureza dos direitos, o justnaturalismo e a universalidade. Na parte anterior, contextualizamos o nascimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos em meio às cinzas e às contradições do pós-guerra. A declaração foi feita para dizer ao mundo: vamos resguardar um padrão mínimo de direitos para todos. A ideia não era impor, mas sim informar e aconselhar que toda nação, respeitando sua soberania, garantisse ao menos aquele núcleo básico de dignidade. Para isso, ela compilou direitos já presentes em diversas constituições e documentos históricos, universalizando-os. Em minha opinião, a Declaração Universal é hoje o maior símbolo dos direitos da humanidade. Mas qual é a filosofia por trás dela? A resposta está na teoria do direito natural, também conhecida como justnaturalismo. Em sua essência, o justnaturalismo define que existe um conjunto mínimo de preceitos de caráter universal e imutável, que surgem da própria natureza humana. Em outras palavras, você nasce com os seus direitos, eles são inerentes a você. A teoria diz que, seja por uma força divina, seja pela própria natureza, todo ser humano nasce com uma compreensão íntima de seus direitos fundamentais. Eles não são criados por leis. As leis apenas os reconhecem. E isso nos leva à pergunta central: afinal, o que são os direitos humanos? São uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano. Não importa a classe social, a raça, a nacionalidade, a religião, a orientação sexual, ou qualquer outra variante que possa nos diferenciar. Se você é humano, isso basta. Seus direitos devem ser garantidos, e é por isso que não podemos dizer que os direitos humanos foram criados por alguém. A Declaração Universal não os criou, ela apenas os formalizou. O direito humano é uma conquista histórica, que foi sendo modernizada e ampliada com o tempo, mas sua origem está na própria essência do ser humano. Eles são universais, abrangendo a todos. Na nossa última parte, traremos essa discussão para a nossa realidade, analisando a situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo de hoje. Parte 5. A luta contínua. A realidade dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Ao longo de nossa jornada, percorremos a história, a filosofia e os grandes documentos que definem os direitos humanos. Agora, chegamos ao ponto crucial: a realidade. No Brasil, como vimos, os direitos humanos passaram por uma longa evolução, culminando na ampla proteção garantida pela Constituição de 1988. Nossa Constituição é um modelo de consagração de direitos.
Mas infelizmente a prática ainda está muito distante do ideal. Diariamente presenciamos abusos. Seja o morador de rua assassinado por intolerância, sejam os políticos que, através da corrupção, nos roubam o direito à saúde e à educação, seja um sistema judiciário que em alguns momentos falha em ser justo. A violação dos direitos humanos está presente em muitas esferas. Da mesma forma, no cenário mundial vemos uma crescente violação desses direitos. As guerras e os conflitos persistentes, como na Palestina. As guerras internas não declaradas, como as que o Brasil enfrenta entre facções criminosas. O abuso de autoridade por parte de agentes do Estado. A lista é longa e desoladora. O que isso nos ensina? Que ter o conhecimento do que são os direitos humanos é apenas o primeiro passo. A verdadeira tarefa é lutar por eles, é coibir as ofensas, é exigir que as promessas das leis se tornem realidade. Temos as normas internacionais, os tratados e as convenções. Um país se compromete com eles ao participar da ONU, dar seu aval, e depois, ratificar esses documentos em seus órgãos internos, como o Congresso Nacional. Mas a vigilância para que esses compromissos sejam cumpridos, deve ser de todos nós. Ponto de ancoragem. Para fecharmos nosso raciocínio, lembre-se destes 3 pontos. Primeiro, a Revolução Francesa universalizou ideais de liberdade e igualdade. Segundo, a Declaração Universal surgiu como uma consciência global após a guerra, estabelecendo um padrão mínimo de dignidade. E terceiro, os direitos são inerentes ao ser humano, conforme a teoria do justnaturalismo, mas sua garantia na prática é uma luta contínua. Pense nos direitos humanos como um jardim. As sementes foram plantadas há séculos, mas ele precisa ser regado e protegido de pragas todos os dias. Ainda temos muito a aprender e muito a fazer para de fato garantir esses direitos a todos. Encerro aqui, esperando ter colaborado com sua formação. Foi um prazer estar com os senhores.